canal Aliança Católica. Um canal que tem como objetivo defender e estudar a fé católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e vamos para o vídeo. Ainda dando sequência ao tema sobre imagens, que é um tema que eu achava que já estava até superado, mas infelizmente é normal que ainda continue nos atacando, né, em nossa fé em relação às imagens. Nós estamos mostrando aqui esse ensinamento, não é meu ensinamento, é um ensinamento é um magistério da igreja que eu tive o privilégio de aprender e tenho o dever de compartilhar com todos, né? Inclusive os não católicos também. Eu sei que o que eu falo aqui também atinge pessoas que não são católicas. E alguns dão feedback positivo de estar entendendo e apreciando, inclusive, o trabalho, graças a Deus. Pois bem, dando sequência sobre o estudo das imagens, a gente viu o vídeo onde eu expliquei Êxodo 20, né, o texto clássico que usam para atacar a fé católica, e depois eu mostrei no próprio livro do Êxodo, no capítulo 25, Deus mandando fazer imagens. Hoje a gente vai para o livro de Números, vou colocar aqui como sempre meu óculos, porque, como eu sempre digo, depois dos 40, chegando aos 50, só de óculos. E eu sempre faço essa piada sem graça, mas né, é inevitável. Mas assim, hoje a gente vai para o livro de Números, né, capítulo 21, versículos 8 e 9. Aquela passagem famosa da serpente de bronze, né, que Deus mandou fazer a imagem. Mas vamos lá. Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. E o Senhor disse a Moisés: Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Algumas observações sobre esse texto que são assim bastante pertinentes. Primeiro, Deus manda fazer uma serpente, uma imagem de serpente. Só refrescando a memória, no Egito Antigo havia um deus chamado Apófis, que era um deus serpente, e que era cultuado como divindade e tal. Mas Deus não estava nem aí para isso. Não estava nem aí para isso. É uma prova de que a questão não é a imagem em si, mas o que se faz com a imagem. Enquanto no Egito Antigo a imagem da serpente era adorada como deus Apófis, Deus não mandou fazer a imagem de serpente para você adorá-la como se fosse Apófis. Percebeu a diferença? A imagem é de serpente também. Serpente, serpente. Por que a daqui é pecado e a de cá não é pecado? Porque aqui havia uma idolatria daquela imagem, como se fosse o deus Apófis, uma divindade. No caso da serpente de bronze, ninguém estava adorando a serpente. Mas a serpente foi o que eu quero chamar a atenção aqui, que os católicos são sempre criticados pela questão de utilizar a imagem. Não é porque utiliza a imagem que é idolatria. Depende do uso da imagem. Nós não temos imagens nas nossas igrejas onde aquelas imagens são adoradas como divindade. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Aí alguém diz assim, eu já vi isso, já vi aquilo. Gente, exemplos de pessoas que se comportaram assim, desse jeito ou de outro, dentro da igreja católica, isso não conta porque isso não é o que a igreja ensina. Se a pessoa cometeu um erro ali, você não pode dizer que aquela pessoa está fazendo o que a igreja ensina. Tá? Pois bem, então não há nas nossas igrejas nenhum tipo de imagem de divindades. Veja, outra coisa interessante, assim como na passagem de Êxodo 25, Deus disse que o sinal da comunicação dele viria das imagens, nesse daí é ainda mais grave, porque da imagem da serpente viria a cura. Não é a imagem que curava as pessoas, mas Deus utilizou o poder dele através da imagem. Tá? E quem olhasse para a imagem ficaria curado. Que coisa, hein? Esse auê em cima, olha a imagem da idolatria. E Deus não estava nem aí para isso. Deus não concorda com que as pessoas que atacam a igreja vivem tagarelando por aí,
falando que toda a imagem é idolatria. Eu, pesquisando pela internet, encontrei igrejas protestantes onde tem imagens de Lutero, bustos, e imagens pintadas, imagens de metal, tipo busto, imagens esculpidas também, de Calvino, de Lutero, de Zwingli, de vários dos revolucionários protestantes. Né? E não vi ninguém dar chilique nem desmaiar por causa disso, do lado protestante. Ah, é muito interessante observar que, na verdade, no Evangelho de João, eu vou abrir a Bíblia aqui em João 3, 14 e 15, você percebe uma explicação, né? A própria Bíblia explica o que tinha a ver aquela imagem de serpente ali com a gente aqui hoje na nossa fé cristã. Né? João 3, versículos 14 e 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, aqui nas referências da nossa Bíblia, a versão Ave Maria, diz assim: a serpente, Moisés tinha mandado prender a ponta de uma serpente, de um suporte, uma serpente de bronze. Vendo-a, os hebreus ficavam curados de suas feridas. É um símbolo de Jesus Cristo na cruz, no qual está a salvação do mundo. Aí ele manda reler Números 21, 4 e 9, que é o que a gente leu primeiro. As nossas versões bíblicas são muito boas e tem Ave Maria, Jerusalém, eu gosto de todas. Elas têm notas de rodapé que orientam o estudo da palavra. Essas notas de rodapé são evidências do magistério da igreja na Bíblia, nas nossas versões bíblicas, nos ensinando para entender o texto. Veja, aqui em João 3,14, o que é que a igreja ensina? É o símbolo de Jesus Cristo na cruz. Aquela serpente de bronze representava Jesus Cristo. Gente, se eu posso fazer uma imagem de serpente representando Jesus Cristo, orientado pela própria Bíblia, eu não posso fazer uma imagem de Jesus Cristo? A imagem de Jesus Cristo é idolatria? Isso é uma coisa grotesca. Isso é um absurdo. Se eu posso, como a própria Bíblia diz, identificar uma imagem de serpente como sendo Jesus Cristo, eu não posso fazer uma imagem do Verbo encarnado. Veja que a Igreja Católica não tem imagens de Deus Pai, porque Deus Pai nunca se revelou, fisicamente falando, mas o Verbo se encarnou e se fez carne, por isso nós temos imagens de Jesus. Então, gente, mais uma evidência bíblica em defesa da doutrina de utilização de imagens na nossa fé católica que só embelezam, dão vida à nossa fé. Quando eu me converti ao catolicismo, a minha dificuldade inicial e única eram as imagens. Porque você não tem nem ideia, com 35 anos como protestante, a gente é bombardeado mentalmente, tem uma pressão em cima dessa coisa de imagem. Desde cedo você aprende a abominar imagens religiosas. Todas. Católicas e todas as imagens religiosas. Então, o que acontece? Eu tive dificuldade nisso. Tanto que hoje eu uso... Hoje não, né? Desde 2006, quando eu consegui me converter e fui estudar essa questão da imagem, eu me libertei. Hoje em dia, pelo contrário, eu faço questão de que a minha cruz tem imagem. Quando eu me converti, eu usava a cruz sem imagem. Depois, hoje em dia, pelo contrário, quando eu uso a cruz sem imagem, parece que está vazia, sabe? Está faltando alguma coisa. E eu consegui entender. E fiquei em paz com minha consciência, não só em paz, mas fiquei também feliz de perceber a importância dessas imagens. E como elas também são um meio de evangelização. Pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, e às vezes você chega para fazer uma evangelização, falar sobre Jesus, sobre a salvação, e aquelas imagens ajudam a pessoa a compreender a história. Não há nada de errado nem de pecaminoso nisso. É totalmente normal, aceitável e louvável a utilização das imagens na fé cristã. Mais uma passagem sobre esse estudo
E no próximo vídeo vai ter mais. Obrigado por estarem comigo mais uma vez. Eu peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem esse vídeo. E ajudem a fazer esse canal crescer. Porque nós queremos formar uma verdadeira aliança católica. De estudo, conhecimento e defesa da fé católica. Juntos vamos ser sempre mais fortes. Né? Como Igreja Unida, esse canal pretende ter esse objetivo. Tá certo? Ajudem a divulgar. E muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.